Terminou em São Januário, vitória do Vasco por 2-0 em cima do Botafogo. Mas a gente precisa analisar esse jogo de uma forma diferente. Primeiro, pela condição que tinha no gramado no jogo de hoje. Um gramado onde choveu bastante hoje no Rio de Janeiro, principalmente ali naquela região de São Januário. E o gramado ficou praticamente o jogo todo empoçado, a bola não rolava, os jogadores tinham que tentar o tempo todo tirar essa bola no chão. E aí não é questão, nossa, a drenagem de São Januário é ruim, não, cara, qualquer estádio teria o mesmo problema, pelo fato da quantidade de água que estava caindo. Então foi um jogo completamente modificado por conta disso. Então nem dá pra gente analisar tanto essa partida, taticamente, troca de passes, movimentações, é claro que existe também. Porém é um jogo que fica completamente condicionado aos jogadores precisarem se adaptar ao gramado. Em condições normais o jogo teria sido bem diferente, eu tenho certeza disso. E falando sobre o lado do Vasco, é muito bom o Vasco voltar a vencer, independente se tá vencendo o jogo de Campeonato Carioca, contra um time sub-20 do Botafogo, a gente pode falar assim, jogou só o Alexander Barbosa, o Bastos, assim, que a gente pode falar de jogadores realmente que podem ser titulares no time do Botafogo pro restante da temporada. De resto, praticamente uma equipe completa do Botafogo Sub-20 com muitos meninos. Mas essa vitória pro Vasco é boa por 2 pontos. O primeiro é que o Vasco volta a vencer dentro de casa, diante do seu torcedor, para você pegar confiança pro restante da temporada. E o segundo ponto é que o Brenner fez um gol, cara. E fez o gol daquela forma que eu já havia falado pra vocês. O bom posicionamento do Brenner dentro da área. Ninguém tem 5 grandes oportunidades de gol à toa. O jogador tem que estar bem posicionado. E se ele continuar se posicionando bem, ele vai marcar gols de forma natural, porque ele sabe marcar gols. E hoje foi da mesma maneira que eu havia explicado. Quem viu meu vídeo falando sobre a partida do Brenner, que ele não fez um jogo tão ruim como parece, viu que o Brenner se posiciona bem, então a bola vai sobrar pra ele, e no jogo de hoje ele acaba marcando um gol, acaba depois sofrendo um pênalti numa jogada que o Andrés Gomes tem muito mérito pelo toque que ele dá de primeira, matando ali a zaga do Botafogo. Mas pela ótica do Vasco é isso. O Vasco vence o jogo, o torcedor fica feliz e o Vasco pega confiança para enfrentar o Bahia, e também de quebra o Vasco ainda vai pegar o Volta Redonda e vai evitar um clássico diante do Fluminense já nas quartas de final. Então isso também é outro ponto positivo. O Brenner faz gol, o Andrés Gomes continua jogando bem, Thiago Mendes fez uma partida excelente. O Vasco hoje teve uma mudança na sua zaga, né? O Saldívia jogou como titular, o Cuesta foi preservado, também foi importante para o Vasco pela volta do Paulo Henrique. E pelo lado do Botafogo, cara, foi um jogo pro Botafogo segurar a minutagem de alguns jogadores para estarem descansados pro clássico do meio de semana, quinta-feira, diante do Fluminense, que é onde realmente vale muito mais, né? Que é um jogo de Campeonato Brasileiro. Esse jogo, tanto para Vasco quanto para Botafogo, era praticamente para cumprir tabela. Pro Vasco ainda valia uma colocação melhor. Pro Botafogo era para cumprir tabela. Então eu acho que o Martin Anselmo fez muito certo de colocar a sua equipe alternativa e preservar os jogadores fisicamente, ainda mais evitando um campo tão pesado como foi hoje, visando o clássico que terá contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Então, foi importante pro Botafogo nesse sentido. Eu gostei da participação de alguns jogadores do Botafogo. O Justino na zaga deu uma excelente resposta. O Alexander Barbosa foi muito bem também no primeiro tempo. O Cadu fez um jogo que era muito difícil para ele marcar o Andrés Gomes, ainda mais nas condições do gramado também. Acho que o menino se comportou bem. O Gabriel Abdias também se comportou bem. O lado negativo é o Marquinhos, que acabou não entendendo o jogo, eu acho, né, cara? O Marquinhos leva o cartão amarelo e um carrinho que ele realmente chega atrasado. Depois ele chega atrasado novamente no Barros e acaba sendo expulso. E o que, cara, já era um jogo difícil pro Botafogo, pelas condições não só do gramado, né, que dificultava pros dois, mas pelo Botafogo estar jogando com o time sub-20, era muito mais difícil. E aí fica mais difícil ainda com um homem a menos praticamente ali. Selou que o Vasco faria o gol uma hora ou outra no segundo tempo, ainda tinha um tempo todo para você jogar pela frente, até o Anselmo decidiu, cara, vou preservar o Alexander Barbosa, porque praticamente o resultado desse jogo, sabe, não valia tanto também pro Botafogo. Agora, falando sobre a partida, o Vasco fez um primeiro tempo onde ficou mais com a bola, criou melhores oportunidades, até pelo fato de estar com seu time titular. No segundo tempo a mesma coisa, o Botafogo até no final do segundo tempo tentou igualar um pouco mais também ali a partida. O Vasco dá uma desligada, o Diniz faz algumas substituições, o gramado piora ainda mais na reta final, né? A chuva acaba aumentando a sua intensidade, o gramado vai piorando. O Vasco no segundo tempo teve a entrada do GB, o Brenner foi jogar pela ponta, e aí é um ponto interessante também de você ter esse atacante móvel. O Brenner pode jogar tanto por dentro como segundo atacante, até pelos lados do campo. E aí você continua tendo um jogador com esse faro de artilheiro dentro da área, mesmo estando atuando do lado do campo. Ele deu uma preservada também, segurou um pouco a minutagem do Nuno Moreira. Mas no geral foi isso, não tem muito que a gente comentar. Esse Brenner não serve pro Vasco, perdeu 5 grandes oportunidades de gol diante da Chapecoense.
Calma, meu jovem. Foi somente o segundo jogo do Brenner pelo Vasco. Agora, no terceiro jogo, ele já marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. E como? Bem posicionado dentro da área, preenchendo a área, como um atacante precisa fazer. Tendo recurso para finalizar com a perna não dominante, girando rápido e finalizando bem para marcar o gol. Foi contra um Botafogo Sub-20, um jogo de campeonato carioca, mas é um gol extremamente importante para ele pegar confiança e ser importante para o Vasco no decorrer da temporada de 2026. Muita calma antes de criticar, cara. Tenha paciência, as coisas vão melhorar. E o Brenner já deu uma resposta hoje dentro de campo. E foi uma partida completamente atípica pelo estado do gramado, cara. A gente teve hoje muita chuva no Rio de Janeiro, principalmente nessa região de São Cristóvão ali, São Januário. E o gramado dificultou muito o rendimento das duas equipes. Foi uma partida que, assim, a gente nem pode falar, nossa, teve um futebol bem jogado, porque nem tinha condições para isso. Começa aí nesse lance que vai ser importante para o decorrer do jogo. O Marquinhos dá essa entrada no Moreira. Eu acho até que desnecessária, início de jogo, não era um lance promissor assim pro Vasco, ele deu uma entrada um pouco mais dura. O Vasco tem essa jogada, mas porém antes teve falta realmente no Léo Link. O Robert Renan vai subir, o cotovelo dele acaba pegando ali na costela do Léo Link. Olha aí. Não teve a intenção, né? Mas acaba pegando e é falta, cara. O juiz marcou bem. Isso sim é falta no goleiro. Agora, o que aconteceu no meio da semana não foi falta no goleiro. Isso foi. Mas um jogo muito disputado, lado a lado. Os dois times, claro, tentando se impor fisicamente. O Botafogo com a equipe alternativa, a gente pode falar. É um time praticamente todo sub-20. Tu tinha ali o Barreira, tu tinha o Bastos e tinha o Alexander Barbosa e o Léo Link, de jogadores mais experientes, né? De resto eram meninos. Essa foi uma boa jogada do Vasco, uma boa triangulação. A gente vê o Vasco voltando, né, às suas origens, colocando os dois extremos do mesmo lado, né, o Nuno Moreira e o Andrés Gomes. E as jogadas do Vasco fluindo com maior naturalidade, buscando essa superioridade numérica. Mas o jogo tinha muitas faltas, também não seria muito diferente, né, eu já imaginava isso. Mais uma falta, né, cara, os melhores momentos aqui são faltas do jogo. No primeiro tempo, né, um jogo... Poderia ter sido melhor jogado se não tivesse... Olha esse pé d'água que tava caindo em São Januário. Mas tem o que fazer, né? Não tem calendário, não dá pra tu adiar o jogo, já tá marcado. Tem que jogar da forma que se predispõe. Como ter essa possibilidade aí de gol, mas acaba isolando essa bola com a perna dele não dominante. A perna esquerda é impressionante a quantidade de água que caía, né? Quando vem pra essa câmera ali mais próxima. Absurdo. O Léo Link também tirando mal. Hoje foi um jogo abaixo do Léo Link. Quase que ele entrega um gol assim bizarro no primeiro tempo. Não sei se vai aparecer aqui, mas... Tentativa de chute do Andrés Gomes. Andrés Gomes é muita fumaça, né? É difícil do adversário marcar o Andrés Gomes. Ele tá o tempo todo, às vezes ele até perde a bola, ele volta, briga, recupera. O Andrés Gomes é chato demais para o adversário. O Brenner tem essa possibilidade, tá aquecendo ainda, né, cara? Acaba meio que furando essa bola, pegando errado nela. Olha aí, ele cabeceia livre. Não é nem que ele furou, né? Ele pegou realmente errado na bola, ele perdeu o tempo de bola. Mas isso aqui é coisa de ritmo de jogo, cara. Talvez em ritmo normal ele teria feito aquele gol. Cabeceou livre, né? Esse lance aqui o Saldivia foi tentar cortar orientado, né, pra algum companheiro. A bola acaba pegando no Kadir, não pegou na mão. O Kadir acabou finalizando mal, já com a perna um pouco mais pesada também, né? E aqui o lance da expulsão do Marquinhos. Aqui o Marquinhos foi muito juvenil, cara. O Barros foi esperto, porque a bola fica um pouco longa e o Barros já previu. Cara, ele vai vir dando carrinho. Aí o Barros toca antes na bola, o carrinho do Marquinhos já tava deslizando, já era, né? Cartão vermelho, foi expulso. Não tem nem muito o que questionar, né? Os dois lances foram lances para cartões amarelos. Por mais que não tenham sido lances violentos, né? Mas aí agora pro Marquinhos cara, continuar trabalhando, vida que segue, acontece. E tentar não repetir novamente. Esse lance aqui do Léo Link, tudo bem, o campo tá escorregadio, a bola tá molhada. Mas não pode, né, cara? Se tu não tá seguro, só dá um soco na bola, cara. Se tu não tá seguro de realmente encaixar ela. Agora tu não pode correr o risco de tomar um frango nesse nível, porque se o Alexander Barbosa não salva aquela bola em cima da linha, meu amigo, poderia realmente ter sido gol ali. Ia ficar muito ruim, né, pro Léo Link. E aí o lance do gol, né, o zagueiro do Botafogo acaba falhando, né, uma bola rebatida dentro da área e tá lá o Brenner pra cravar. É impressionante como o Brenner parece que tá aonde a bola vai sobrar, cara. Bastos com Puma ali, não conseguem cortar a bola. Justino também, essa bola passa. Olha aí.
Foi 3 numa bola, a bola passa, parece que bate ali no Justino e depois sai o gol do Vasco, gol do Brenner. Gol importante para pegar confiança, mas é impressionante. O Vasco pode ser time sub-20, pode ser qualquer equipe. O Vasco marca muito mal jogada de bola parada, cara. É algo que eu falo aqui pra vocês já de um tempo. O Vasco precisa contratar um treinador de bolas paradas. Nesse lance aqui o Vasco até pede. É pênalti, mas, pô, claramente a bola pegou no rosto aqui do Bernardo Valim, que teve que entrar praticamente jogando aqui já na zaga, né? O Valim pela expulsão do Marquinhos, aí sai Alexander Barbosa, ele faz uma mexida. E depois tem esse pênalti aqui no Brenner. Realmente o pé do Justino acaba tocando ali na perna do Brenner, mas destaque aqui pro Andrés Gomes. Sacanagem do Andrés Gomes esse toque de primeira, hein? Sacanagem. E aí o Felipe Coutinho, aquele pênalti de segurança, né? No meio do gol, campo molhado, só faz o gol e esquece, né? Bate no meio do gol, sai pra comemorar, sai pro abraço. Tem muito mistério não, esse pênalti aqui é o famoso pênalti de segurança, que às vezes não é tão seguro, né? Às vezes dá errado, se o goleiro deixa o pé e sobra, às vezes defende. Mas dessa vez deu certo. O Coutinho, geralmente ele costuma bater essas lances de pênalti buscando ângulo, pênaltis mais difíceis. Hoje ele resolveu só... vou bater no meio do gol. E até por isso eu acho que o Léo Link pulou, né? Buscando, pô, será que ele vai fazer algo? E aqui foi a maior perda pro Botafogo no Clássico, que é você perder o Alan expulso pro jogo contra o Flamengo. Pô, no banco de reservas, eu não sei qual foi o contexto, se o Alan xingou o árbitro, algo assim do tipo, mas um lance que foi lateral pro Botafogo, nem falta foi. E do nada o juiz partiu ele pra cima, expulsou o Alan, como eu falei aqui pra vocês. Não sei qual foi o contexto, mas pela revolta dos jogadores do Botafogo, talvez não tenha sido uma expulsão assim tão... nossa, clara, né? Foi um lance... talvez o juiz se sentiu ofendido, não sei o que aconteceu, mas o Botafogo perde aí o Alan, infelizmente, um jogador importante. Que essa canetinha do Robert Renan tem muita qualidade, né? Os zagueiros canhotos, tanto o Barbosa quanto o Robert Renan, esses caras têm muita qualidade pra jogar bola. Hoje essa canetinha aqui do Felipe Coutinho, o GB, cara. GB entra pra dar peso na área, mas, cara, às vezes é um jogador desengonçado. Ele vai cortar a bola, não corta, passa reto da bola e cede a oportunidade aqui pro Cauã Toledo, que finaliza essa bola. E o Léo Jardim faz uma grande defesa. Esse menino do Botafogo é bom jogador, o Cauã Toledo, hein? E foi isso, cara. A vitória do Vasco por 2-0 em cima do Botafogo. Grande destaque. O gol do Brenner. Grande atuação do Thiago Mendes. Boa atuação do Felipe Coutinho. Boa atuação de novo do Andrés Gomes, mas um jogo muito modificado. Pelo lado do Botafogo, boa atuação do Alexander Barbosa, mas é ficar esperto em relação ao goleiro. Eu falo assim pro Botafogo, cara, porque o Botafogo tem uma dificuldade com goleiros, porque entra o Léo Link e a torcida sente saudade do Neto. Entra o Neto, perde o Léo Link. Tá faltando aquele cara que chega realmente, e como era o John, né? Vai ter uma falha, porra, mas, sei lá, em 40, 50 jogos, o cara vai falhar uma vez. É normal. Agora, praticamente todo o jogo prejudica, às vezes, um trabalho feito tudo pela equipe. E é isso, eu fico nessa. Abração do Francesco, nós fui.